Quem está conosco aqui para falar sobre os livros do escritor francês Marcel Proust é o professor de literatura francesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Philippe Villemart. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite e conversar conosco aqui sobre prazer. essa obra do Proust, né, que é uma obra bastante importante. Então, eu acho que são vários livros, né, eu acho que é interessante dizer que são 7 livros, é isso, professor? 7 livros que foram escritos num período bastante longo. Exato. Era interessante a gente falar um pouco sobre em que período eles foram escritos, para ver de que maneira esse período influenciou... É bom também saber que Proust começou a escrever isso bem antes. Tem muitos... Bem antes da publicação, é isso? Não. Antes de começar realmente a busca do tempo perdido, ele tinha escrito já Contre Sainte-Beuve, tinha escrito já romances que foram publicados depois da morte dele, que são preparações. Mas é só em 1908 que ele começou o primeiro caderno. O caderno 45, como é chamado, que é um dos 75 cadernos de rascunhos que ele escreveu. 75 e mais 20 de Misonnette. Então, são 95 cadernos que estão decifrados aos poucos, transcritos aos poucos por uma equipe internacional, constituída por uma equipe japonesa, uma equipe francesa e uma equipe brasileira. Eles já estão decifrados? Não, estão todos na internet, só pegar e decifrar e cada equipe é encarregada de alguns cadernos. Sim. A nossa equipe tem 10 cadernos para decifrar. O nosso primeiro caderno vai ser editado, espero, ano que vem, o caderno 28, já que tem 75, né? E esse é um exemplo dos cadernos que... esse trabalho aqui, né? Esse trabalho aqui, que o senhor trouxe para mostrar para a gente, Marcel Proust, cadernos de 1 a 75 da Biblioteca Nacional da França. Então, aqui estão todos eles, volume 1 e volume 2, transcrição e aqui o facsímile, é isso? Exatamente. É. O facsímile, então, vamos tentar mostrar isso aqui. A capa aqui, mas é interessante que tem aqui, ó, os manuscritos mesmo, né? Sim. É difícil entender essa letra aqui dentro? Muito difícil, por isso que demora demais. Demora muito, né? Temos um projeto temático FAPESP, que ajuda a gente a fazer isso. Sim. Já demorou 4 anos, nos deu mais 4. Quer dizer, são 8 anos que vamos tentar decifrar fazendo esse trabalho aqui para decifrar os... Que não é só decifrar, é transcrever e comentar também. Tá, e aí vocês fizeram uma transcrição e assim, com as correções dele. Exatamente, está tudo lá. Está tudo lá. Igualzinho que está lá no manuscrito, só que ele editou isso em cadernos pequenos, escolares mesmo, né, que são difíceis de manusear. Muito difícil. E vigiadíssimo na Biblioteca Nacional. Você vai lá, você entra... Mas vocês foram manusear o caderno ou vocês estão pegando o que foi escaneado? Quem puder, vai lá. Quem não puder, escaneia a partir da rede internet. Né? Da internet. Da internet. Né? Tá bem. Então, Proust começou em 1908 a escrever realmente a busca do tempo perdido. E foi até morrer, em 22. 1908, 22. Ele viveu 15. pouco tempo, né? 51 anos que ele morreu. 51. Morreu jovem. Parece que tinha uma saúde dele, não era lá essas coisas, debilitada, tinha asma, que ele contratou com 9 anos e praticamente morreu disso. Né? Morreu por problemas do pulmão, né? Isso. Bom, mas então, conta pra gente, como é que foi essa busca do tempo perdido dele? Isso era uma coisa da cabeça dele? Ele foi contemporâneo de Freud, tem uma coisa aí de psicologia, não tem? Então, é sintomático que ele quis, no começo, intitular a busca Romance do Inconsciente. Que interessante. Só que ele nunca leu Freud. Eles eram da mesma época? Na mesma época, mas o pai dele, que era médico, o pai do Proust era médico, não é? Professor na faculdade, tinha algumas coisas sobre Freud. Os dois foram, talvez, seguir as aulas do Charcot, que é o grande psiquiatra da época. Né? Então, não sei como ele teve, assim, contato com a obra freudiana, assim, sem ler, vamos dizer. Quer dizer, através do pai, com a obra freudiana ou com o pensamento que vigia naquela época? Não, o Proust não lia o alemão, o Freud foi traduzido em 26 só, depois da morte dele. Portanto, é só por artigos, talvez, que ele consultou, mas não temos testemunho nenhum que ele leu Freud. Bom, então vamos lá, conta pra gente como é que foi essa saga dele escrever esses volumes todos. Então, ele começou em 8 com um caderno com anotações, imagine, sem saber o que ia fazer.
Embora ele tinha plano, que ele chamou catedral do livro, me disse. Queria fazer igual uma catedral, quer dizer, abside, as neves, tudo assim como uma catedral. Só que nunca conseguiu fazer isso, porque escrevendo as coisas surgem diferentemente do que ele pensou fazer. Mas mesmo assim, no começo ele tinha já plano de fazer 3 volumes só. 3 volumes. Só o primeiro volume que a gente conhece, do côté de chez Swann, No Caminho de Swann. Caminho de Swann, né? E o último volume, O Tempo Redescoberto. E escreveu os 2, o primeiro e o último, junto. Ele escreveu o primeiro e o último. 4, 5... Não está aqui, o 7 não tem. O 7 você não tem. Ele acaba de sair na livraria, não chegamos ainda. Que é essa edição nova aqui, Isso. Traduzida de uma tradução do Mário Quintana, feita na década de 40 e 50, exato, a mesma edição, mas né? toda a revista por Globo, né? Guilherme Inácio da Silva, que editou isso, de novo. Tá, então ele escreveu o primeiro, que é O Caminho de Swann, e o último foram os livros com os quais ele começou a obra. Claro, ele sabia mais ou menos o que ia fazer, não que escreveu já. Porque, de fato, O Tempo Redescoberto foi editado só em 27, depois da morte dele, pelo irmão, Robert, que a partir dos manuscritos tentou, com Jacques Rivière, que é editor da Gallimard, de reconstituir o romance. Porque o Proust, quando morreu... Então ele não teve a oportunidade de fazer aquele trabalhinho de catedral que ele fazia, de reescrever? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, em 87, a tetraneta dele achou numa gaveta um manuscrito que reformava toda a busca perdida. Inteira, a obra toda? Isso. Então, a Gallimard não quis saber disso. Ela editou separadamente, claro, porque ia atrapalhar toda a edição da Pléiade, né? Sei. Bom, mas e aí? Ele começou a escrever o primeiro e o último em 1908, o senhor falou? Exato. Aí teve uma guerra ali no meio. Então, ele começou o primeiro volume, ele tentou publicar em vários editores que recusaram. Então, publicou pagando ele mesmo. Tá. Pois era rico. Ele tinha dinheiro. Os pais tinham. Nunca trabalhou, então os pais tinham uma fortuna bastante grande, já que a mãe dele, Jeanne Velle, era filho de banqueiro, o pai era professor na faculdade, então não tinha problema de dinheiro econômico nenhum. Na guerra, ele publicou antes da guerra? Antes da guerra, publicou um e ele pagou. O Caminho de Swann. Isso. Tá. Depois a guerra veio, ele teve que interromper, e logo depois de 19 publicou A Sombra das Raparigas em Flor. Das Raparigas em Flor, né? Que é o volume 2 aqui. Tá? A Sombra das Raparigas em Flor. A Gallimard comprou os direitos do primeiro volume e publicaram, começaram... Todos os volumes, dali para diante a Gallimard, a editora Gallimard publicou todos eles. Porque o Proust se ofereceu a Gallimard no começo, mas o Gide recusou. Desde então, o Gide se culpou muito depois porque recusou uma obra fundamental. Uma obra que se transformou numa obra fantástica, né? Bom, aí ele publicou em 13 o Caminho de Swann. Em 19... Não, em 13 publicou esse, em 19 publicou esse, depois ganhou o prêmio Goncourt. Com esses 2 livros? Não, com esse livro. Com o Caminho de Swann. Isso. Tá. E depois publicou o resto aos poucos, mas só conseguiu publicar do vivo dele. Até o Caminho de Guermantes. De Guermantes publicou, Sodoma e Gomorra também publicou. Tá, é o 4º volume. E o resto não, foi só depois. Estava trabalhando na Prisioneira quando morreu. 5, 6, 7, 5, o 6 e o 7, que é A Prisioneira, A Fugitiva e o último volume, que é O Tempo Redescoberto, não é isso? Foi o irmão que publicou, Roberto. Muito bem. Então agora eu queria entender a obra, professor. Por que essa obra é assim considerada uma obra-prima, uma obra fundamental e que transformou um pouco a literatura francesa da época? Porque Proust teve essa capacidade de integrar na obra dele tudo que vem antes dele. Ele adorava Balzac e Baudelaire. São os dois fundamentais do século XIX. Ele lia muito Saint-Simon, que é crônico do século XVII,
adorava Saint-Simon, Madame de Sévigné, mesma época, e tudo isso está integrado na busca do tempo perdido. E por isso que ele conseguiu fazer isso e, a partir daí, fez a obra dele. Mas o que eu acho mais importante na obra dele é como ele conseguiu mostrar como se tornar escritor. Que a busca, a pergunta fundamental dessa obra é isso. Como se tornar escritor? Ele tenta responder. E o herói é alguém que realmente está tentando aos poucos se tornar escritor. Só no final que ele descobre que ele é mesmo e que vai começar a escrever. Quer dizer, vamos contar um pouquinho só da história, né? Quer dizer, é um jovem que quer se transformar em escritor e parte da memória, começa a lembrar de coisas e aí ele começa a escrever as coisas, é isso? Também, só que ele tem personagens que são mais ou menos negativos ou positivos. Tem a personagem Swann, que é um crítico de arte valioso, muito bom, crítico de Vermeer, aquele pintor holandês, só que não conseguiu nunca escrever. Por quê? Porque estava só amando qualquer mocinha. Se perdia nos amores. Então nunca conseguia escrever nada e terminou a vida dele aconselhando o pessoal da nobreza como decorar a casa. Como decorador, terminou como decorador. Realmente, negativamente, não é para imitar o Swann. Então esse é o caminho do Swann. Exato. Não é para imitar também o Barão de Charlus. O Barão de Charlus, da aristocracia, você vê, muito culto também, balzaquiano, que podia também se perder, se escrever, mas se perdeu nos amores homossexuais. É bem diferente. Então não é para imitar ele também. Que é a Sombra das Raparigas em Flor, também, né? Porque ele também aparece no Caminho de Guermantes. Muitos homens, exatamente. Né? E depois tem os personagens positivos, que são um escritor, Bergotte, um pintor, Elstir, e um músico, Vinteuil. Então, esses três, cada um são pessoas que realmente podem ajudar o escritor a descobrir a arte dele. Bergotte é parecido com Anatole France, que é um herói para o jovem Proust na época, não é? Mas não é bem o Anatole France. Deixou de lado, depois passou para o Elstir, que é uma personagem que eu gosto muito dele. Como chama o personagem? Elstir. Hein? E depois passou para o músico Vinteuil, e realmente é lá que o Proust achou como escrever. A partir da escuta da obra musical do Vinteuil. Certo. São descrições... Essa é uma descrição superficial da obra. Muito bem, professor. Agora, aqui o senhor falou duas coisas interessantes, né? A questão da memória, né? E a questão da homossexualidade. Ele tratou essas questões de maneira diferente do que se tratava na época dele, não é isso? Bom, o Proust é conhecido por sendo alguém que realmente descobriu essa memória involuntária, né? O que é essa memória? É um tipo de memória que surge quando você tem sensações e que você tenta trabalhar as sensações. Não é para ter uma impressão, sensação, acabou, você esquece. Exemplo, Swann, que está escutando a música de Vinteuil. Ele gosta muito porque lembra os amores que ele tinha com Odette de Crécy. Ele sente que tem lá uma coisa que faz ele sofrer, mas não quer saber. E o escritor vai saber. Quer saber por que sofri escutando a música de Vinteuil. E assim por diante. Por exemplo, o herói também tem essa paixão por muita gente, não é? Muitas mulheres, não é? O herói, né? O herói... O narrador, né? Não, é o herói, o Marcel. Tá, o Marcel. É o Marcel, que não é Marcel Proust, se apaixona várias vezes e fala que é pela paixão que ele descobre, pelo sofrimento da paixão, que ele descobre como escrever também. Então ele tem que sofrer, ele não pode ficar só na boa como o Swann ficava, hein? Esquecendo que ele sofria por isso. Né? Então realmente... Apagar o sofrimento é fácil. Então o escritor é alguém que sabe utilizar a sensação, ir a fundo, tentar ver o que lembra a sensação. A Madeleine é típico, não sei se você lembra desse trecho da Madeleine. Que ele mergulha a Madeleine no chá, e aí tem aquela memória da infância. Isso, e depois volta, toda a memória da infância volta. Esse procedimento é usado muitas vezes durante a busca do tempo perdido. É usado mais no tempo reencontrado também.
ele toca uma espécie de guardanapo e lembra logo que ele vivia lá, bem longe na infância, assim por diante. É um procedimento... Então, mas então, isso é ele que investiu nisso, investigou isso? Isso. O senhor diria isso? Isso. E toda a escritura dele é ligada a isso. É ligada. E o bom de Proust é que ele criou também o que se chamou a psicologia no espaço. Psicologia no espaço. Como seria isso? Então, é uma psicologia baseada, a meu ver, ele tinha lido Einstein, né? Sem dúvida. Tá. Né? Então, estava a par das revoluções e tudo isso. O que é? Por exemplo, você gosta do Proust, você vai ler, é claro, e depois vai voltar a fazer revoluções em cima das personagens, do livro Proust, etc., para constituir um espaço novo onde você vai ser incluído, relacionado. Então, uma psicologia do espaço. Como você se relaciona? Plano. Exato. Hein? À medida que você gira ao redor de uma personagem, de uma pessoa, de você mesmo, você cria um espaço que é a psicologia do espaço mesmo. São aqui relações diferentes com as pessoas que você encontra, os livros, música que você ouve, etc., etc. E realmente lá, Proust cria uma psicologia bem diferente e que tem a ver com Freud, tem a ver com Lacan, mas não é bem assim. Eu escrevi um livro sobre Proust, poeta e psicanalista, está aí, onde eu tento mostrar... O senhor trabalhou esses temas, né? Então, eu tento mostrar... Proust, poeta e psicanalista, é um livro seu que trata essa questão... Então, eu tento mostrar como Proust é poeta, é claro, e também se adianta muitas vezes a psicanálise. Certo. Muitas coisas. A psicanálise se encontra já em Proust. Antes que Freud escrevesse Só que Freud e Lacan teorizaram isso. Sim, Ele não. Ele não fez teoria. Não. Ele faz só... Embora eu achei algumas coisas onde a psicanálise poderia ser usada nas descobertas deles. Que interessante. Educação Sentimental em Proust também, o senhor escreveu um livro sobre isso. Então, eu quis mostrar que o Flaubert é um dos os ídolos do Proust, né? Tá. Então, eu peguei o segundo livro do Flaubert, Educação Sentimental, e mostrei em que como o Proust encarava isso. A educação do sentimento dos heróis. Tá, falamos da memória, falamos da psicanálise, e aí tem a questão da homossexualidade, que também ele trata aqui de maneira bastante diferente do que se tratava na época, se considerava na época. Ele tem uma consideração diferente a respeito. É isso? Ele mesmo é homossexual, sabia do que tratava, né? Mas a personagem dele aparentemente não é a Marcel, o herói principal, aparentemente não é. Mas o Barão de Charlus é, a Albertine, que é um dos amantes dele, é também bissexual. E assim por diante, Le Grandin também é, e tem vários Le Grandin também, Robert de Saint-Loup também é homossexual, tem vários personagens homossexuais, e ele sempre está precavido com isso, ele avisa os editores, estou falando disso, talvez não é bem, não é bom, não sei o quê, ele sabe o meio no qual ele está. Mas ele trata de uma maneira elegante, né? Muito elegante, através das personagens, mas é claro, não é assim, não esconde nada. Não esconde nada. Não. E essas coisas foram... você acha que a partir daí é que surgiu a necessidade de tratar isso, ou é só mais uma contribuição para o estudo da homossexualidade? Você acha que ele influenciou de alguma maneira os que vieram depois a estudar a homossexualidade? Eu acho que sim, porque ele revelou personagens que não escondiam nada mesmo, embora as personagens também se descobrem homossexuais. O Barão de Charlus, no começo, nem parecia. É só depois que ele descobre, é uma mulher. O Barão de Charlus. Le Grandin é a mesma coisa, que é outra personagem muito culta, que se descobre aos poucos que ele está indo nas maisons de paz, nas casas onde tem encontro homossexuais. Então, são descobertas que se fazem aos poucos. E o Marcel se descobre ao longo do caminho também, não? O Marcel, não. O Marcel é o escritor. É o escritor que está... Que narra. Que não narra, porque tem o narrador e o escritor. São duas instâncias diferentes. Não é? Aos poucos, os dois se encontram.
No final da série, no último livro, né? Vou escrever. Bom, então é isso. Aí você descobre lá no final a intenção do narrador. Então, professor, o que mais? Por que eu leria essa série? Porque parece uma tarefa, né? Um trabalho difícil ler esses livros. Não é, né? Olha, se você começar a ler, você vai ter o fim. Vai devagar, mas vai ter o fim, mas eu falo de ler em língua francesa. Em língua portuguesa, eu não sei, não estou assim. Você não leu essa tradução em português, do Mário? É uma tradução do Mário Quintana. Sim, são traduções boas, sem dúvida. Né? O Guilherme fez uma revisão muito boa também. Não é por isso, não, mas eu estou sentindo mais o francês do que o português, que é a minha língua. Claro. Né? Mas eu estou encantado com o Proust e tudo que eu descobro. A frase dele, por exemplo, empolga você. Ele tem frases, às vezes, muito compridas, que são difíceis de entender, tem que reler. Tá. Não é Lacan, mas Proust também não é fácil de ler à primeira vista, não. Tem que ter coragem, mas depois você deixa levar, aprender, e você descobre... Você entra na linguagem dele, E por que ele se transformou? Quer dizer, tudo isso é que faz essa obra ter a importância que tem? Essa questão das descobertas que ele faz, que na época dele não havia, a forma como ele conduz o leitor a proximidade com tudo que a psicanálise descobriu é muito importante também. Qualquer psicanalista tem que ler Proust, porque lá vai encontrar situações que ele vai ver no consultório. Parecidas, pelo menos. Né? Nos personagens que o Proust criou. Nas relações das personagens entre eles. Que são coisas que ele coloca na vida, né? Sim. E você escreveu muito a respeito desse livro, né? Esse livro suscitou várias outras obras. Não, a obra crítica do Proust é imensa, então. Até que é para desanimar qualquer aluno que quer estudar Proust. Mas mesmo assim tem gente, eu tenho uma equipe de proustianos que fazem tese sobre Proust, a partir dos cadernos, muitas vezes, que estão também entusiasmados, não assim, não vão parar porque a obra é imensa, porque a obra crítica é imensa, não, tem que... O senhor falou que ele escreveu o primeiro e o último, começou por esses dois. Esquematizado. Esquematizado. E aí depois ele foi escrevendo, foi dando continuidade à obra e refazia os outros dois. Não, os outros dois. Até Caminho de Guermantes ele publicou, é isso? Ele não publicou os três últimos. Exato. Mas ele trabalhava, a prisioneira. Trabalhava quando morreu. Quer dizer que ele sempre voltava. É a psicologia do espaço. Ele voltava sempre aos cadernos dele, aumentava, rasurava. Rasura demais que ele rasura. Nunca está feliz. É uma escritura sem fim, da parte dele. Né? O senhor falou que foi descoberto, então, um caderno final, agora na década de 80, por quem? Pela filha? Pela tetraneta dele. Nathalie Mauriac, que coordena toda a transcrição atualmente. E ela pensa em mexer nisso? Não, ela não pode, né? É a Gallimard que dona. Ela não pode mexer. Tá certo. A editora não permite. Não. E ela não pode publicar uma outra coisa também, não? É isso que ela fez. Ela publicou um outro editor. Uma outra editora, sim. Outro trabalho. Isso. Mostrando como Proust tinha outras ideias ainda e não tinha fechado a obra. O Proust morreu realmente, é pena que morreu tão cedo. Morreu assim, escrevendo, rasurando sempre, rabiscando, mas queria continuar. Mas o corpo não permitiu. Sei. Ele nunca teve uma ideia teórica, fazer um trabalho teórico, tipo ensaio, essas coisas. É sempre nesse estilo romance. Sim, mas tem muita teoria. Tem um tratado de estético que está incluído nessa obra de Perdida. Um tratado? De estético. De estética. De estética mesmo. Né? Quer dizer, como pensar a arte. Ele realmente definiu uma arte não é diferente do que os outros faziam, já que a arte para ele sai da impressão, sai da mistura do espaço e do tempo. É uma arte que não é nada tradicional, nada mesmo. Né? O pintor dele, o Elstir, é alguém muito próximo dos impressionistas, mas diferente mesmo assim dos impressionistas. E cada vez que ele encontra um quadro do Elstir, quando ele descreve esse quadro, é um crítico de arte que está trabalhando, não é só um escritor. Quer dizer que ele tem uma... E onde ele ia buscar tanta informação, professor?
Memória imensa. Com 14 anos, conhecia Balzac de cor já. De cor. Balzac é imenso. Pois é. Imagina. Porque ele estava doente já adolescente, ficava em casa, não ia na escola. Então, estudava, lia. E foi na escola depois, é claro, mas enfim, eu tive tempo de ler e de memorizar tudo isso. Bom, memória incrível, e lia tudo que aparecia, não é? Frequentava os salões, tinha contato com artistas, pintores. Porque essa coisa da arte, essa relação com a arte, ele viajou muito, não? Viajou na Itália, a Venise, gostava imensamente de Venise, vivia nas praias da Normandia, na França, mas não muito mais, não. Então, na verdade, ele foi buscar o conteúdo dele nos livros. Nos livros e numa obra fundamental, que é a obra de John Ruskin, crítico de arte inglês, que ele traduziu em francês. A Bíblia d'Amiens, a Bíblia de Amiens, da Catedral de Amiens. Tá. Foi bem antes de começar a Obra Tempo Perdido, que ele traduziu isso com a ajuda da mãe, inclusive. Porque ele não conhecia inglês, a mãe conhecia, então... Depois de uma tradução, acabou conhecendo, né? Sim, sim. Aí sim, foi sim, ler sim, em sim, inglês, sim. né? Então, a partir... o Ruskin adorava essa arte das catedrais, né? E o Proust começou a ver que a idolatria da arte não é boa para a crítica. Começou a ver que ser artista não é conhecer tudo. É começar a escrever, a pintar, a esculpir. E não adianta ler tudo que se passa, tudo que se sabe sobre, para começar depois a escrever. É o erro de muitos estudantes nossos, né? Que quer conhecer tudo, mas não escreve nada. Sim. Não, tem que escrever lendo. Não é só lendo, não dá também. Não chega lá. Não chega lá. Você fica, como ele chama, um celibatário da arte. O celibatário da arte, o herói típico é Swann, que é um típico de celibatário que conhece tudo, mas não escreve nada dele. Nada dele mesmo, pessoalmente, que consegue escrever. Então tem que trabalhar isso, tem que trabalhar a memória, né? Sim. E esse é o ensinamento. Mas a memória vem justamente escrevendo. A escritura chama sua memória, não é pensando, não é raciocinando. As palavras chamam as palavras, as frases chamam as frases. É assim que eu concebo a escritura e que o Proust também. Saiu recentemente, saiu já há algum tempo, vários, né? Quadrinhos sobre... Você conhece esses trabalhos? O que o senhor acha disso aqui? É muito interessante, claro, mas não é a mesma coisa que a literatura, claro. Mas é uma iniciação para a criança, é ótimo. Acho bom. Para alguém conhecer rapidamente, ou pelo menos trechos. Porque, na verdade, eles usam o texto original, mas é um texto menor, reduzido, pedaços, né? Excertos, né, da obra. Mas não é a frase do Proust, né? É isso o problema. São imagens só. Foram feitos filmes também sobre Proust. Né? É diferente, é uma arte diferente. Não é podemos assim na literatura e cinema, não é bem diferente. Mas para quem quer se iniciar, é ótimo. É ótimo. Antes de encarar os 7 volumes, está bom. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui na Univesp TV e ter contado todas essas coisas para a gente. Com muito prazer que eu fiz. Tá bom.